Olá, pessoas lindas que assistem esse canal. Espero que estejam todos muito bem e muito bem confortavelmente acomodados, porque o vídeo de hoje vai ser um pouco longo. Tá vendo todos esses livros que tem aqui atrás de mim? São livros de séries que estão em andamento e que, assim, eu vou conversar sobre cada um deles com vocês e as minhas expectativas para essas séries. Será que eu vou acabar? Será que eu vou abandonar? O que será que vai ser? Vamos bora lá que eu vou falar sobre todos eles com vocês. O primeiro livro que eu tenho para trazer para vocês é O Despertar do Príncipe, de Colin Houck, que é o primeiro livro da série Deuses do Egito. Eu já falei com vocês aqui antes que eu gosto muito dessa autora porque ela traz pra gente, sabe, nas ficções dela, muito da cultura de países que, assim, a gente não tá muito acostumado, né? Na Maldição do Tigre ela vai falar sobre cultura indiana, aqui traz um pouco sobre a história do Egito, e eu acho tudo muito fascinante, incrível, assim, é uma das coisas que mais me impulsionam a ler os livros dela. Aqui a gente vai conhecer a Liliana, que é uma jovem que tá dentro do Museu de Arte de Nova York, na seção egípcia, quando do nada acorda ali uma múmia que fala pra ela, olha só, agora você precisa me ajudar a resolver um problema que eu tenho pra resolver de milênios no passado. Tudo bem que não é nesse tom que eu tô falando aqui com vocês, mas é mais ou menos isso que acontece. Ela se vê então presa a esse Amon, que é uma múmia de milênios atrás, e ela se vê presa a ele com a missão de salvar o mundo, basicamente. O livro é muito interessante, a história toda é baseada, sabe, na mitologia egípcia. Acho muito incrível, muito interessante, e a autora narra tudo de uma forma que você fica bem curioso para terminar o livro. Como eu já falei com vocês aqui antes, não são os melhores livros do universo, mas são livros que dão um embasamento muito legal sobre esses assuntos para pessoas que estão iniciando ali, sabe, querendo conhecer mais sobre isso. Eu li o livro 1 e o livro 2, se eu não me engano tem um livro 3 dessa série que eu ainda não li. Tenho pretensão de terminar, mas eu acho que se hoje eu tivesse que reler essa série, por causa dessa questão que eu falei com vocês do conhecimento sobre o Egito, eu não releria essa série. Eu acho que eu tenho outras fontes melhores hoje em dia, sabe, que eu acessaria para poder ter essas informações e conhecer um pouco mais sobre o Egito. Porém, para você que é jovem, que é adolescente, que está começando no mundo da leitura agora e que tem interesse sobre o Egito, eu acho que é uma boa pegada. Então, como eu falei, tenho pretensão em terminar a série, mas não é oh meu Deus, uma das melhores da minha vida, mas eu vou acabar. Número 2, Três Coroas Negras, de Kendare Blake. Eu li esse livro tem mais de um ano, assim que ele foi lançado, e tipo assim, mais da metade desse livro é de arrastado, sabe? A leitura pra mim foi arrastada. No final do livro a autora fez assim, ó, bum! Você vai querer ler o livro seguinte, porque ela realmente te faz querer ler o livro seguinte, porque ela te dá um negócio assim, que você fica, o que vai acontecer agora? Só que, tipo assim, eu acho que hoje em dia eu não tô mais tão empolgada assim pra fazer a continuação. Eu acho que hoje eu não tenho tanta curiosidade assim pra saber o que vai acontecer, então eu não sei se eu vou acabar essa série. É uma série, é um livro, como eu falei com vocês, que demorou pra eu pegar, sabe? Que foi pra mim bastante arrastado. Só o final pra mim valeu a pena de todo o livro, e eu não sei se isso é o suficiente pra me fazer dar continuidade à série. Se você já leu, comenta aí embaixo o que você achou da continuação pra ver se eu me animo, né? O livro vai falar sobre três irmãs gêmeas que são rainhas e que em determinado momento da adolescência dela, porque são sempre adolescentes, né, de seus 16 anos, vão precisar lutar uma com a outra, meio que jogos vorazes, sabe? Até que só sobre uma viva pra, enfim, reinar ali na região. Então é isso que é o livro, a gente vai acompanhar essas três irmãs que cada um tem o seu poder específico, uma tem poderes elementais, outra tem o poder de veneno, enfim, a gente vai acompanhar essas três meninas sendo preparadas, porque na infância elas foram separadas, foi cada uma para uma casa para ser preparada, para quando chegar na data ali do dia, né, do juízo final, elas lutarem entre si e ver quem é que vai ganhar. Só que no fim do livro, assim, a autora traz uma bomba para todo mundo, pra gente, pro pessoal do livro, enfim, né, acontece um negócio X ali que você fica, mano, o que vai acontecer? Só que agora eu não tô mais, assim, querendo saber o que vai acontecer, eu não sei se eu vou acabar essa série. Não sei. Próximo livro é A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton. Eu sei que esse livro já tem o segundo, eu não sei se é uma série de mais de 2 livros, não. Mas tem o segundo que eu ainda não li. Aqui, esse livro, gente, é um livro bem escrito, com uma protagonista fodona, super poderosona, assim, que mora numa cidadezinha, num vilarejo, no meio do deserto. Por isso que é A Rebelde do Deserto. O livro já começa com cena super frenética, assim, e a gente já no começo conhece a protagonista e sabe que ela é muito boa com tiro. O que Katniss Everdeen é boa com arco, essa menina é boa com tiro. Ela tira muito bem. E daí ela tá dando os pulos dela pra tentar fugir desse lugar no meio do deserto.
ela tem famílias em outra cidade e é pra lá que ela quer ir. Só que ela se vê presa nessa cidade, nessa cultura, e pelo tio dela, que é a pessoa quem a cria. O tio já tem toda a vida dela planejada, com quem que ela vai casar, o que ela vai fazer, e ela não quer nada disso, ela quer ter a liberdade da vida dela e por isso ela tá lutando tanto. Só que acontecem muitas coisas, ela vai se ver cada vez, sabe, como se tivesse uma areia movediça, se prendendo cada vez mais ali naquele lugar. E a autora vai trazer pra gente também um pouco da mitologia desse lugar, que seriam os Jin, os espíritos ali do deserto. E é bastante interessante também ler sobre essa protagonista e ver cada vez mais o que vai acontecer na vida dela. Um livro muito legal, batalha final assim, olha, sensacional, e eu sugiro muito a leitura. E também, né, é um livro, uma série que eu quero bastante terminar. Próximo livro, um dos meus favoritos que eu tô sempre comentando com vocês, Outlander, da Diana Gabaldon. Esse aqui é o livro 1 da série Outlander, que já teve adaptação pra séries, né, pela Starz, tá? Acho que na 4ª temporada da série. E eu só li o primeiro livro, gente, sim, meu queridinho, amo. Já indiquei muito pra vocês aqui, volto a indicar de novo aqui. Falei esse livro, vou deixar aqui no card ou no box de informações o vídeo em que eu falei sobre esse livro, e eu li ele em leitura conjunta aqui no canal, em conjunto com a ajuda no Via Literária, e a gente vai fazer a leitura conjunta do segundo, então, né, tô muito empolgada pra continuar isso aqui, gente, porque é muito amor. Se você gosta de aventura, de viagem no tempo, de romance, de conhecer novos lugares aí do passado, isso aqui é um prato cheio pra você, porque a protagonista, a Claire, ela volta 200 anos no passado. Ela se vê na Escócia de 1743, louca pra sair dali, arrumando um jeito de, sabe, voltar pro mundo, né, pro presente dela, que é 1945, só que as coisas não vão dar muito certo ali da forma como ela imaginava, e muita coisa vai acontecer, gente, muita coisa mesmo, porque são quase 900 páginas. Gente, incrível esse livro, meu chuchuzinho, eu amo de paixão, e espero muito que vocês também aí, quem ainda não leu, dê uma oportunidade, quem já leu o primeiro, queira ler o segundo, e se você ainda não leu o segundo e quiser ler com a gente, aguarde que a gente vai ler junto também. Próximo livro, temos aqui A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, muso da minha vida, amor do meu coração. Eu amo este autor. Nesse primeiro livro a gente conhece o Daniel Semperi quando ele é bem criancinha, tem, sei lá, seus 10 anos, e ele é órfão de mãe e o pai dele tem uma livraria. Quando chega em determinada idade, em determinado dia, o pai dele leva ele para conhecer o Cemitério dos Livros Esquecidos, que é um lugar imenso com muito livro esquecido ali dentro. E daí o pai dele fala, escolhe um livro. Ele acaba escolhendo A Sombra do Vento para ler, e ele fica apaixonado por esse livro. Ele fica querendo ler todos os outros livros desse autor, que é o Juan Carax, e não tem mais nada desse autor. Ele não encontra mais nada. Até mesmo outras edições de A Sombra do Vento não existem. O exemplar que ele tem na mão é o último que existe, e ele descobre que alguma pessoa tá queimando os livros do Carax. E ele começa, né, na busca incessável por saber mais sobre esse autor, saber mais sobre outras obras dele, e é aí que a vida dele vai se basear, sabe? Muitas coisas vão acontecer na vida dele ao longo da vida adolescência, e ao longo da adolescência e começo da juventude dele, e ele vai se ver cada vez mais preso nesse universo do Carax, sabe? Querendo saber sobre esse autor. Gente, que livro incrível, assim, é o tipo de livro que todo amante da literatura deve ler, sabe? Sensacional, quero ler logo os outros livros que já estão ali na estante. É uma série que eu vou acabar. Próximo livro, Amiga Genial, que é o primeiro livro da série, na verdade, da série de 4 livros, né, que se chama Napolitana, série Napolitana. Esse primeiro livro aqui a gente começa a acompanhar a vida de 2 melhores amigas, que é a Lenu e a Lina, ou Lila, que é como Lenu chama a melhor amiga. O que acontece? Quando elas têm seus 8 anos, elas se esbarram, começam a virar amigas, lá na escolinha. E daí a autora vai narrar pra gente, nesse livro aqui, toda a infância e começo da adolescência dessas duas. E no segundo livro ela começa já de onde ela partiu da adolescência, mais o começo da vida jovem dessas duas. E, gente, é incrível, assim, a autora não tem uma narrativa das mais simples, mas ela pega você e engole aqui pra dentro desse livro, pra dentro desse universo, você não consegue parar de ler. Sério, assim, eu li muito rápido esses livros, é uma narrativa muito gostosa, acontecem coisas, assim, bem do dia a dia, sabe, da realidade de todo mundo, e a gente acompanha a vida dessas duas e percebe o quanto que existe de amizade, mas também existe de inveja, existe de, sei lá, de rancor entre elas. É uma coisa assim, bem novela das 8, sabe? Que prende você e você não consegue parar de ler. Sensacional. Faltam os 2 últimos livros pra eu ler e eu não vejo a hora. Próximo livro, eu tenho aqui Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, que é o primeiro livro da trilogia Millennium. E dos 3 livros eu só li o primeiro. E, gente do céu, vocês precisam ler isso daqui. É uma série de thriller, suspense policial, sei lá o que é isso aqui. É ambientado na Suécia, minha primeira experiência com livros na Suécia, e assim,
Já adorei, né? E esse livro aqui vai contar pra gente a história do Mikhail Blomkvist, que é um jornalista que acabou de perder um processo por ter difamado um homem muito importante. Daí o que acontece, né? Depois de ele perder esse processo, o pessoal do jornal fala assim, olha só, acho bom você dar um tempo, sabe? Passa um tempo aí no anonimato, faz qualquer coisa, depois a gente vê o que a gente faz com você, porque agora a sua carreira tá meio, né, delicada. Aí, nesse exílio aí que ele vai fazer, calha de ter um homem muito importante chamado Vanger, que vai entrar em contato com ele e falar assim, olha só, minha sobrinha Harriet sumiu fazem anos, ninguém sabe onde ela foi parar, e eu não vou sossegar, eu tô quase morrendo, eu não vou sossegar até essa menina, sabe, descobrir o que aconteceu com essa menina. Esse homem era super apegado a essa sobrinha e ele quer muito saber o que aconteceu com ela, por isso ele quer contratar os serviços do Mikhail. Só que o Mikhail fica meio assim, né, ele não quer se envolver com esse tipo de coisa, mas, já que ele vai passar um tempo fazendo nada, né, ele vamos fazer nada, fazendo alguma coisa, ganhando dinheiro. E daí ele começa a investigar esse sumiço. Só que ele não investiga sozinho, porque em determinado momento aqui vai aparecer uma das protagonistas, né, uma das personagens, assim, mais incríveis do universo, que se chama apenas Lisbeth Salander. Essa mulher, assim, ela é incrível, ela é maravilhosa, e quem lê o livro, quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. Gente, essa mulher é muito foda, e assim, ele vai começar junto com ela, né, ele vai ter a ajuda dela pra desenvolver ali, descobrir mais sobre esse mistério. É um livro maravilhoso, bem grande, mas que você vai ler super rápido, e que já tem inclusive adaptação pro cinema. Tem uma versão americana e tem uma versão sueca. Eu vi a versão americana e eu quero ver a versão sueca. Mas assim, gente, sensacional. Vamos ler isso aqui. E, né, já que eu rasguei tanta seda pra essa série, não preciso nem falar que eu vou acabar, né? Próximo livro é o livro 1 de uma série que muitos de vocês querem me matar por eu ainda não ter continuado, que é Corte de Espinhos e Rosas. Da série, acho que é Corte de Espinhos e Rosas mesmo o nome da série. Da Sarah J. Maas. Eu li esse primeiro livro, eu tenho o segundo no Kindle e eu tenho o terceiro ali na estante. Eu já tenho toda a série, eu só preciso parar pra ler. Esse livro, gente, vai falar sobre um universo fantástico em que humanos e feéricos, né, humanos e fadas, convivem em um mesmo continente, sendo que ao norte vivem as fadas e ao sul vivem os humanos. E essa divisão é resultado de uma guerra que aconteceu muito tempo no passado entre feéricos e humanos, em que ficou acordado, né, que os feéricos ficariam ao norte e os humanos ficariam ao sul. Só que no meio de tudo isso daí resultou um acordo em que se um humano matasse um feérico, esse humano seria levado, seria, sabe, sequestrado, levado lá pra terra dos féricos e viveria lá pra sempre. Só que essa nossa protagonista, no meio de uma caçada, ela mata um lobo que na verdade era um férico e ela não sabia disso. E por causa disso, então, aparece uma fada que a leva embora pro mundo das fadas, lá pro mundo férico, e ela passa a ficar lá por causa dessa penitência. Só que quando ela chega lá, ela descobre que na verdade ela tá lá não somente por essa penitência, mas por outras coisas a mais, que a gente vai descobrir junto com ela aqui no livro. Muito incrível esse livro, muito sensacional. Tem uma das vilãs mais assustadoras e bizarras que eu já li na literatura, assim, que eu fiquei realmente com medo. E falam ainda melhor, falam o segundo livro ainda melhor, sabe? Então é outra série que eu vou acabar. Eu vou acabar, gente. Vocês parem de me encher o saco, eu vou acabar. Mas é sensacional, então vocês fiquem sossegados que eu vou ler o último. Próximo livro, O Nome do Vento. E assim, já tem publicado o primeiro, que foi o que eu li, e o segundo, que é O Temor do Sábio, que eu já tenho ali na estante também. Só que assim, quando a gente tá lendo isso aqui, é um cara que tá contando a história dele para um escrivão que vai escrever toda a história desse homem, porque é um homem muito importante, ele é considerado um mito ali na região. Esse mito se chama Quote e ele tá narrando toda a sua história para um escrivão, então, que tá ali escrevendo a história dele. E ele fala que pra que ele conte toda a história dele, bem que no começo do livro, né, ele fala que pra que ele conte toda a sua história, ele precisaria de 3 dias. Esse aqui é o primeiro dia e O Temor do Sábio é o segundo dia. Tudo leva a crer que haverá um terceiro livro com o terceiro dia. Só que ainda assim não tem nem sinal desse livro, sabe? Não sabe ainda quando que vai ser escrito e eu tenho medo por causa disso. Talvez eu estenda um pouco mais, assim, o meu tempo de leitura dessa série por causa disso, sabe? Acho que eu vou começar a ler o segundo quando tiver ali um sinal do terceiro. É um livro muito legal que vai falar sobre a vida desse homem, que é o Quote, que desde criança ele passa por poucas e boas, sabe? Ele conta pra gente sobre a sua história desde criancinha, quando ele trabalhava numa trupe junto com a família dele, né? A família dele tinha uma trupe, eles viviam viajando e tudo mais. É um livro muito grosso, a vida dele é muito extensa, eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Mas aqui tem um quê de Harry Potter, mas assim, um quê muito, assim, lá longe. Tem
essa universidade de magos, que é o que lembra um pouco Harry Potter, mas fora isso, gente, não tem nada a ver. O autor não explica aqui exatamente quando que é ambientado isso daqui, mas tudo leva a crer que é em um período, sabe, muito tempo no passado, mas eu diria talvez um pouco depois da Idade Média, não sei, mas é uma leitura muito prazerosa, um livro que eu amei ter lido, ele tem suas 600 e poucas páginas, é outro livro muito grande, e eu tô muito, ansiosa em continuar a série. Só não continuo por causa disso aí que eu falei com vocês. Quando tiver sinal do terceiro livro, eu leio a continuação, mas assim, indico bastante. Já fiz resenha aqui no canal, quem quiser, o link vai estar aqui no card. Próximo livro, o primeiro aqui que eu tenho de O Beijo das Sombras, que é o primeiro livro da Academia de Vampiros. Faz tempo que eu li esse livro, acho que foi no final de 2016. E assim, eu achei essa protagonista besta. Muitos leitores e inscritos do canal brigam muito comigo por causa disso, mas eu achei ela infantil e bestona. E muitas vezes durante a leitura eu não tive muita paciência com ela. Só que a autora cria um universo que assim, meio que te instiga a continuar. Tenho vontade de continuar? Tenho. É minha prioridade? Não é. Então assim, eu tenho ali o segundo e o terceiro livro que ainda estão no plástico. Talvez eu leia, não sei quando, mas eu pretendo terminar. Só que assim, eu acho que de todos os livros que eu falei com vocês, a chance de eu abandonar esse aqui é maior de todos, do que todos que eu já falei, sabe? Porque, não sei, eu não fiquei assim, oh meu Deus, presa no universo pra poder ler logo tudo de uma vez, então não sei quando eu lerei. A gente conhece a Rose, né, que é essa protagonista principal, que ela é responsável por proteger uma menina da realeza dos vampiros. E vai acontecer algumas coisas ali no meio da história com relação a isso. O livro já foi até adaptado pro cinema, um filme péssimo, sério, é péssimo filme. E não sei, né? É isso que eu falei com vocês. Talvez eu termine, mas não é minha prioridade. Próxima série, Feita de Fumaça e Osso. Primeiro livro da série Feita de Fumaça e Osso, eu acho que é esse o título. O segundo livro chama Dias de Sangue e Estrelas, eu já tenho. Esse aqui eu li no final do ano passado, achei bem legal. É uma fantasia envolvendo anjos. E, gente, foi narrado de uma forma bastante interessante, bastante instigante, sabe? Eu fiquei muito presa na história. Achei muito bem escrito, fiquei com vontade já de continuar, pretendo continuar ainda esse ano a série. E a gente já conhece essa menina chamada Carol. A Carol é criada por um demônio e ela coleta pra esse demônio dentes pelo mundo inteiro. Dentes humanos, dentes de animais, todos os tipos de dentes. E ela passa a vida inteira coletando esses dentes, mas ela não sabe pra que exatamente ela tá fazendo isso, né? Até que as coisas começam a se complicar e ela vai descobrir que tem muito mais pra ser contado do que além dessa história dos dentes, sabe? E aí é que vai entrar então a história dos anjos, das quimeras e, enfim, um livro muito interessante, muito bem contado. Gostei bastante do primeiro, quero muito ler o segundo e espero que eu consiga ler ainda esse ano, mas é uma série que eu quero continuar e quero finalizar, então essa aqui eu tô com expectativas altas. Caiu tudo agora. Próximo, temos aqui Calafrio, que é da série Calafrio, eu acho, Shiver. Chama Shiver, a série, né, em inglês. E é da Meg Stiefvater. Muita gente já me falava dessa autora. Eu não sabia por qual livro começar, daí eu comprei esse aqui no sebo, né, troquei no sebo e comecei por ele. E assim, li em um dia apenas. Eu li esse livro lá no final do ano passado, comentei com vocês que eu li super rápido, que eu fiquei muito assim, presa na história. O livro vai ser mais um romance sobrenatural adolescente, que vai falar sobre lobos. A gente conhece a Grace, que cresce em uma casa bem no norte dos Estados Unidos, que tem assim uma matilha que é criada ali perto, sabe? E ela sempre foi muito instigada por esses lobos, ela sempre teve muito fascínio por eles, e tem um em específico que ela sempre foi muito fascinada. Ela já chegou inclusive a ser mordida por esses lobos, mas o fascínio dela não morreu por causa disso. Aí agora na adolescência, ela descobre que abriram caça ali na região e que os lobos dela estão correndo perigo, né? Quando ela volta pra casa pra tentar ajudar esses lobos, ela vê que o favorito dela tá na varanda da casa dela, ensanguentado, quase morrendo, ela corre pra ajudar. Só que quando ela chega pra ajudar esse lobo, ela percebe que ele virou um menino. E daí vai começar então a história toda da gente conhecer como que funciona essa coisa de meninos que se transformam em lobos e tudo mais. E eu achei muito incrível a forma como a autora construiu essa história, a forma como ela descreve tudo, a forma como ela coloca todos os pingos nos is. Eu acho... Tô com o segundo livro ali que é a espera e tô pra ler ele muito em breve. Por fim, gente, eu tenho aqui todo o box da série Maze Runner que eu comprei no meu aniversário de 18 anos. Em outubro eu faço 23 anos e eu só li os 2 primeiros livros. Eu tenho aqui, então, Correr ou Morrer, Prova de Fogo, Cura Mortal e Ordem de Extermínio. Tá tudo fora de ordem. E assim, falta pra mim, eu diria, disposição pra continuar isso aqui e ler os outros 2. Porque faz muito tempo que eu li o segundo. E daí eu acho que eu vou ter que assistir aos filmes, pelo menos, pra poder me lembrar do que acontece.
Só que eu acho que os filmes não estão 100% de acordo com o livro. E daí eu tenho medo de pegar o terceiro e não entender nada. Porque eu não lembro de muita coisa. Então, assim, virou uma questão de honra. Eu simplesmente preciso acabar essa série. Então era isso, gente. São essas as séries que eu estou em processo de terminar, né? Séries que eu pretendo muito, que eu quero muito terminar. As séries que eu já não sei ainda se eu vou terminar. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou das séries que eu tô lendo. Se você já finalizou alguma delas. Quais você acha que eu preciso terminar. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, que ajuda demais na divulgação aqui do canal. E se você é novo, se inscreva pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê amanhã, porque tá tendo vídeo todos os dias no mês de setembro. Então é isso, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.